Nessa primeira palestra, nós vamos chamar o Diego Siqueira, que é engenheiro agrônomo e pós-doutorado pela Unesp, com foco em sensores para solos tropicais. Diego, muito obrigado pela sua presença. Marcos, eu quem tenho que agradecer e é nossa responsabilidade promover pontes e conexões, não só para o setor de bioenergia, mas para a agricultura como um todo. Hoje nós vamos conversar aqui, dar esse kickoff, esse pontapé inicial, falando sobre agritechs brasileiras, startups do agronegócio, soluções, tecnologias e oportunidades. Vamos navegar num cenário macro, entendendo o que é a agricultura como um todo, quais são alguns indicadores da agricultura tropical, e aí, no meio dessa nossa viagem pela inovação em bioenergia, vamos focar em algumas dores do setor, alguns desafios que foram promovidos em anos anteriores, quais foram as dores levantadas, quais são as categorias de startup que já existem hoje alinhada com essas dores. E no final a gente abre para um diálogo, perguntas, interagir é sempre muito bom. Mais uma vez, parabenizar todos os envolvidos por essa iniciativa. O cenário exige muita inovação, muita criatividade, e eu tenho certeza que a comissão organizadora e empresas parceiras têm isso de sobra. Eu sou o Diego Siqueira, sou engenheiro agrônomo, hoje eu atuo no Núcleo de Inovação e Tecnologia do Supera Parque, sediado aqui em Ribeirão Preto. Quem quiser saber um pouco mais da minha jornada, me adicionar no LinkedIn, iniciar um diálogo por lá, fiquem à vontade, é só mirar o celular no QR Code aqui do lado direito inferior da tela. Na primeira estação dessa nossa conversa sobre soluções e oportunidades em agritechs, vamos comentar um pouquinho sobre os indicadores do agro brasileiro e mundial. O agro, ele está dentro de uma macro área chamada ciências agrárias. Existe todo um alinhamento para o conceito de agronegócio, mas a raiz, o hard science disso é ciências agrárias. Dentro de ciências agrárias, então, nós estamos falando de zootecnia, veterinária, engenharia agronômica, engenharia mecânica na parte agrícola, engenharia agrícola, tecnologia de alimentos, recursos pesqueiros. Então, tudo isso é ciências agrárias. E eu gosto muito de refletir sobre um mercado, que é o mercado do agrofood tech. Hoje, quando uma pessoa toma uma xícara de café na Europa, uma xícara de café brasileira, ou consome algum produto, ela está consumindo ciência e tecnologia brasileira. Então, o agro, ele é uma fonte de inovação diretamente relacionada com a segurança alimentar. Então, eu gosto muito desse termo agrofood tech, que é a junção do agro com tecnologias para a parte de alimentação. Esse mercado ele é estimado em cerca de 8 trilhões de dólares. Mais de 40% dos empregos globais estão relacionados com agrofood tech. É para esse setor que a gente tem que começar a direcionar um pouco das nossas tecnologias, ficar com o radar um pouco mais calibrado. Em termos de agropecuária paulista, vários trabalhos já mostrando que para cada R$1 investido é retornado até R$25. Isso só aqui no estado de São Paulo. Essas tecnologias, elas são ancoradas em dissertações, teses, muita ciência básica, que quando convertida para o campo, ela gera resultados imensuráveis. Hoje, cerca de 10% do total de defesas arquivadas no banco de teses da CAPES são relacionadas às ciências agrárias, em relação a outras áreas. A média brasileira de engenheiros agrônomos com mestrado e doutorado para cada 100 mil habitantes é da ordem de 3.
É um número legal, mas acredito que nós temos condições de aumentar ainda mais. E essa nova geração de engenheiros agrônomos, de especialistas para atuarem no mercado agrofood tech, ela tem que vir agora com alguns pacotes aí já de fábrica. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Hoje, esses profissionais de ciências agrárias, cerca de 63% deles atuam em atividades administrativas e técnicas e cerca de 37% atuam na área de pesquisa e ensino. Tá? 52% desse mercado é composto por homens e 48% por mulheres. Então é um total aí de 45 especialistas atuando no mercado de ciências agrárias com mestrado e doutorado. E lembrando que hoje 1/4 do PIB brasileiro ele é ancorado aí no agronegócio. E quando eu falo ancorado no agronegócio, ele é ancorado em toda essa base, esse alicerce aqui de ciência básica aplicada. Isso é o agro tropical e é a vocação da agricultura brasileira. E as interações no agro? Como que elas estão acontecendo, essas relações multidisciplinares? Ainda mais agora na era pós-digital. O que nos espera? O que os espera vocês que estão aí participando do Canaton 2020? As tecnologias no agro, elas têm que refletir muito sobre a interação homem, solo, máquina. A planta, ela vai ser um indicador da interação dessas 3 elos aqui. As mudanças, então, que nós estamos enxergando do 1.0 ao 4.0, ela permeia essas 3 elos que eu comentei anteriormente. Então, nós saímos da mecanização 1.0 na agricultura, passamos pela eletricidade 2.0, automação 3.0 e o 4.0 na era digital. Existem muitas instituições, muitos segmentos ainda, que ainda vivem no 1.0. Algumas semanas atrás eu estava em uma live com o Rossato, gestor na Coplana, e o Pedro Ivo, gestor de inovação e tecnologia na Embaixada Brasileira, lá em Nova Delhi, na Índia. Hoje, grande parte da população indiana ainda não tem geladeira. Então, a realidade de 1.0, 4.0, ela tem que ser levada em conta nessas soluções. Né? E uma reflexão também muito interessante é que esse salto do 1.0 para o 4.0, que é a digitalização dos processos, ela também aconteceu numa escala de tempo muito curta. São 160 anos. Isso é aproximadamente 3 gerações. Se nós formos pegar o avanço computacional dos últimos 50 anos, nós aumentamos a velocidade de processamento das informações em cerca de mais de 100 mil vezes. Como que as outras tecnologias e a tomada de decisão está acompanhando esse avanço todo, que numa escala de tempo relativamente curta? 4.0, o que nos espera? Esse resultado de um trabalho que nós fizemos, Supera Park, Liga Ventures e a InovaJab, eu vou dar mais detalhes ao decorrer da nossa conversa, mas esse trabalho ele já mostrava, ele foi apresentado em 2019 na AgriShow, que 437 milhões de reais já foram investidos em agtech só em 2017. A previsão é que esse ano houvesse aí um aporte até de 75 milhões destinados a dispositivos para IoT. Tá? Então é um crescimento anual de cerca de 20% esse segmento. A estimativa é que o valor do mercado de robótica, passando por aqueles momentos que nós vimos anteriormente, do 1.0, 2, o 3 é a robótica, alcance ainda em 2020 16 bilhões de dólares. E
a expectativa é que a Revolução 4.0 ela crie 58 milhões de novos empregos, né? Eu gosto muito de lembrar de uma entrevista que eu vi de um gestor de um hospital no Japão. Ele estava participando de uma ação de inovação e empreendedorismo como essa que nós estamos conversando agora, e perguntaram para ele se os robôs iriam substituir os médicos, todo esse movimento de data science. E o gestor desse hospital, com toda a serenidade que é peculiar dos orientais, aquele semblante de sabedoria, ele deu uma respirada, ele falou assim, olha, eu não creio que essa substituição irá acontecer, mas sem sombra de dúvidas, o médico que estiver mais preparado para lidar, absorver e aprender essas tecnologias, ele irá salvar mais vidas. Então eu trago essa reflexão aqui para vocês que estão participando do Canaton. Não tenho dúvidas que o gestor, seja ele antes, dentro ou depois da porteira, que estiver mais preparado para lidar com essas tecnologias, ele irá produzir cana com maior sustentabilidade, com melhor rendimento, utilizando sistemas sustentáveis de uma forma muito inteligente e benéfica para a agricultura mundial como um todo. E as demandas do agro? Como que está a questão de ciência aplicada? Quais são as dores do setor? Em 2019, aconteceram vários eventos, desafios, apoiados, financiados por diferentes sponsors. Um deles é até a São Martinho, que faz parte aqui do grupo do Canaton. E essas daqui que vocês estão vendo são as principais dores que foram apontadas pelos gestores agrícolas, gestores com 20, 30 anos de experiência no campo em diferentes regiões do Brasil, né? Afinal, você plantar cana no centro-oeste de São Paulo e em outro estado dá uma diferença muito grande, né? E quando a gente fala também do setor de cana, a gente não pode esquecer agora que estão surgindo novas tecnologias. A tecnologia não está só no celular. Você fazer um plantio de meiose, ou seja, numa linha central você planta a linha de cana e aí você deixa linhas nas laterais da direita e da esquerda com outra cultura, como por exemplo soja. Isso é tecnologia. Então hoje, quando você pensa no setor de bioenergia, você tem que pensar de uma forma macro a agricultura, né? Isso já é uma realidade. Então, algumas dessas dores que foram levantadas pelo setor de soja também são aplicadas no setor de bioenergia, ainda mais agora com esse novo olhar. Vou comentar algumas delas, que é a amostragem de solo e análises dos teores de nutrientes no solo ou na planta. Hoje, ainda não as grandes empresas, as empresas com responsabilidade, com visão estratégica, mas se a gente for pensar ainda em agricultura familiar, em pequenos segmentos, cerca de 90% deles ainda não fazem amostra de solo para entender o que está acontecendo e tomar uma decisão. É a mesma coisa que você ir num médico e ele não pedir um exame de sangue, alguma coisa, e tentar inferir alguns cuidados mais específicos. Tá? A questão de biometria, bioprodutos, conciliação fiscal e contábil, conectividade no campo. A questão de conectividade no campo, desde o último censo, 2017, publicado pelo IBGE, a internet no campo aumentou cerca de 2.000%. Existe, sim, alguns desafios a serem solucionados, mas é possível utilizar a questão de conectividade de uma forma muito inteligente e estratégica, utilizando os recursos e a infraestrutura que nós já temos hoje, né? Enquanto isso, é claro, o 5G, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai caminhando aí, espero que da forma mais rápida
e tranquila possível. Outras dores apontadas por esses gestores foram ferramentas de sensoriamento para diagnose nutricional. Eu tenho visto o mercado de drones surgindo de uma forma muito legal, só que tão importante quanto você promover a aquisição da informação, também é importante você fazer o tratamento dessa informação. Às vezes você consegue fazer um levantamento de uma imagem utilizando drone em algumas horas, alguns dias, só que a reflexão que eu trago qual é a quantidade de dias necessários para você processar essa informação, por exemplo, de um grupo de sucroenergia de médio grande porte com 200 mil hectares, né? Então, esse é um olhar interessante, né? A gestão do gap de produtividade agrícola, como é que a gente pode utilizar as soluções em TIC para sair de um patamar aí de 90 TCH, que é tonelada de canas por hectare, sair desse patamar que está estacionado há um tempo, né? Promover a utilização de informação estratégica, que são os BIs, encontrar coisas que às vezes não estavam tão claras nesses bancos de dados, né? Identificação de contaminantes, inclusão digital. Isso é uma coisa muito interessante. Grande parte das empresas que estão atuando nesse segmento, às vezes elas se esquecem que existem várias gerações e que algumas dessas gerações têm um conhecimento tácito incrível armazenado no Winchester deles. Só que também é preciso promover a inclusão digital dessas pessoas para utilizarem essas ferramentas de forma mais eficiente. A Salesforce, que é uma das grandes empresas aí do ramo de TIC, ela fez um mapeamento alguns anos atrás para identificar quais são as vulnerabilidades das empresas mundiais nessa questão de transformação digital, aqui no nosso caso, agricultura 4.0. Protocolos de inclusão digital, caminhos para sermos mais inclusivos, tá apontado nesse relatório. Tá tudo isso alinhado com essa dor de inclusão digital. Então, a inclusão digital ela não é simplesmente você não ter acesso à internet no campo. Às vezes você tem acesso, tem a plataforma, mas e aí? Falta aquele algo mais para aquelas diferentes gerações conseguirem tirar o máximo de proveito. Você que está aí com o seu celular, independente do modelo, você explora 90% das funcionalidades dele? Isso é inclusão digital. Outra dor, manejo alternativo de pragas e doenças, monitoramento das culturas em tempo real, otimização das interfaces com os clientes, plataformas de dados e imagens, pós-colheita e armazenagem, rastreamento de cargas, né? Agora com blockchain, utilizando, isso é muito, muito interessante. Em outros países já se fala em utilizar essa tecnologia de rastreabilidade de bloco para a questão de compliance. Então, quando você vai vender algum produto, não é só apresentar nota fiscal, você apresenta um código, e dentro desse código está o DNA de todas as práticas de manejo que foram utilizadas. Desde a forma de plantio, se foi meiose, se foi muda pré-brotada, qual que é a variedade de cana, qual foi os insumos que você utilizou, como que foi o processo industrial para a fabricação daquele açúcar, daquele álcool. Então, isso é uma coisa bem interessante que está alinhado nessa questão de segurança alimentar, compliance e rastreabilidade. Sementes, serviços de cloud para IoT, sistemas florestais, sistemas sustentáveis integrados. Então, hoje, ainda mais após a pandemia, palavras como segurança alimentar, sistemas sustentáveis, vão ficar ainda mais latentes. Então, essas são algumas dores, algumas reflexões que eu já queria trazer aqui para vocês que estão participando desse Canatom. E aí, pensando um pouco na parte de hard science, quando a gente olha para outra ponta, você aí que está na sua startup, acabou de terminar sua graduação, fez sua iniciação científica,
fez a sua dissertação, a sua tese de doutorado, né? A grande riqueza do Brasil não são as jazidas de petróleo, são as jazidas do conhecimento que estão armazenadas aí nas universidades. E aí, quando a gente traz esse olhar, a gente vai olhar a Biblioteca Virtual da FAPESP, que financia grande parte da ciência e tecnologia, não só do estado de São Paulo, mas também que permeia o Brasil e acaba impactando em outros países. Quando você entra na Biblioteca Virtual da FAPESP, que aliás é pública, você vai lá no campo de Ciências Agrárias e você vê quais são os projetos aprovados em 2018 em várias áreas, tá? Inclusive na área de PIP, que é o programa da FAPESP para pesquisa inovativa na pequena empresa, centros de engenharia, que aliás é uma roupagem também muito interessante da FAPESP. Quando você pega essa tsunami de metadados e você filtra as palavras-chave dos títulos, keywords e resumo desses projetos aprovados em ciências agrárias, essas são as palavras que mais se repetem: solo, células, qualidade e cana. Então, convido vocês a que vão aí tentar solucionar os desafios do Canaton, darem uma olhada na Biblioteca Virtual da FAPESP, terem alguns insights, eu utilizo muito. Indo para uma outra parte dessa nossa conversa, reflexão, trazendo agora um sentido mais de conexões, de pontes, insights e mapeamentos. Aí, falando em mapeamentos, vou contar um pouco do projeto do qual o Supera Park de Tecnologia participou. Para quem não conhece o Supera Park, ele fica aqui em Ribeirão Preto. De novo, é só você sacar o seu celular aí, mirar no QR Code, você vai conseguir entender um pouco mais o que é o Supera, quais são as formas que ele pode ajudar você, startup e empresário, tá? O Supera Park acabou de voltar em 2019 de um reconhecimento internacional muito bacana, ficou entre as top 20 incubadoras do mundo, tá? O Supera está estruturando uma área agro muito relevante e faz muito sentido para a região metropolitana como um todo, aí com várias oportunidades de conexão, como o Supera Lab, que é um programa de inovação aberta, laboratório de tecnologia para análises específicas para o setor de bioenergia, e dentre esses pontos, mapeamentos setoriais, como é o caso do mapeamento de Agritechs, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse mapeamento de Agritechs, que ele foi apresentado em 2019 na AgriShow, um projeto feito em parceria com a Liga Ventures e a InovaJab, que é a incubadora de base tecnológica da Unesp de Jaboticabal, nós mapeamos a nível nacional Agritechs de diferentes classes de atuação, digamos assim, tá? Diferentes frentes. Então, na região norte, na região nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, essas Agritechs, elas passaram por um filtro, então, para serem enquadradas como startups, instalação de base tecnológica, o tempo de vida da empresa, se o produto ou serviço é escalável e, principalmente, se elas atuam na cadeia de valor do agro. Vários outros mapeamentos também foram lançados em 2019 a nível nacional e internacional, e a gente sempre tentando fazer um upgrade, fazendo complementos para que esses mapeamentos possam utilizar em várias tomadas de decisão, desde uma conexão estratégica, você ficar atento a quais são as tendências tecnológicas, promover parcerias de alto nível. E o resultado final, esse é um landscape desse projeto. Então, essas 307 Agritechs, elas foram segmentadas em 18 categorias, desde análise laboratorial, aquicultura, biotecnologia, hard science, data analytics, aí, incluindo inteligência artificial, a parte de marketplaces, eco-friendlies, que são soluções voltadas a sistemas sustentáveis, economia circular. E aí o setor de bioenergia é um caso de sucesso em economia circular, porque
Os subprodutos da produção de açúcar e cana, como a torta de filtro, é utilizado nos pátios de compostagem para fazerem compostos enriquecidos que vão servir como substrato para os viveiros de MPB, muda pré-brotada, ou até mesmo são aplicados no campo, diminuindo a utilização de insumos químicos. Né? Tecnologias farm to table, fertilizantes, gestão da lavoura, gestão de propriedades, novas formas de plantio. Então, hoje, a gente está vendo algumas soluções muito interessantes. Quando eu entrei na faculdade, eu aprendi que para você produzir alimento, você precisa pelo menos na parte vegetal, você precisa de 3 coisas: solo, água e luz. Então, algumas dessas novas formas de cultivo impactando em pelo menos 2 desses elos, principalmente na parte de luz. Vocês já devem ter visto aí irrigações de luz. Né? A parte de robótica, automação, sensores, serviços financeiros e também a parte de vantes e drones. Quanto ao perfil dessas startups, quando a gente faz um raio-x aí, dá um zoom, cerca de 11% delas, elas estão segmentadas no setor de biotecnologia e hard science, junto aí seguidas pelas soluções em sensores, IoT, e-commerce, marketplaces, economia compartilhada, tá? No outro extremo, ainda surgindo, talvez isso no próximo mapeamento que seja feito, atualizado, esse número esteja maior, que é a parte de soluções voltadas à análise laboratorial, soluções na parte de eco-friendly, food techs. Os estados que mais concentraram essas agtechs foram São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. De forma alguma, esse resultado quer dizer que não existam soluções em outros lugares. Pelo contrário, o Brasil é um celeiro de ideias, principalmente de agritechs. Aqui eu estou mostrando os estados mais relevantes e as cidades que concentraram um pouco mais dessas soluções, tá? O ano de fundação dessas agtechs também é interessante. Notem aqui vocês que cerca de 30% dessas agtechs surgiram aí em 2016 e a grande maioria surgindo aí em 2011, 12, 14, né? Bom, se vocês quiserem acessar esse material, não só esse mapeamento de agritechs, mas vários outros estudos setoriais que o Supera Park executou junto com outros parceiros, fiquem à vontade, são todos materiais gratuitos. A missão aqui é conectar e compartilhar, tá? Então vocês vão conseguir acessar nesse QR Code ou por esse link aqui, esse site, o mapeamento de agritechs, mapeamento setorial de outros segmentos, o mapeamento de Ribeirão Preto aqui, a próxima etapa é o mapeamento da região metropolitana, então muitos materiais aí com conteúdo extremamente relevante para a parte de empreendedorismo de tecnologia de alto impacto. Indo aí quase para o final da nossa reflexão, eu estou ansioso aqui para interagir com vocês. Como eu comentei, alguns pilares para a agricultura, no meu ponto de vista, esses são os 3 básicos, eu não conheço o outro, água, solo e luz. E aí eu queria chamar a atenção de um pilar que é o solo, que inclusive está relacionado com aquele segmento de agtechs que eu mostrei anteriormente, que tem pouca exploração ainda. Então é um oceano azul a ser explorado, em diferentes setores do agro, inclusive o de cana. Então, quando a gente pensa no pilar solo, o solo ele é o principal agente regulador dos ciclos biogeoquímicos do planeta Terra. O ciclo de gases, CO2, ciclo da água, ciclo do enxofre. Agora, apoiado na MP do petróleo, a RenovaBio aí, um golaço, já está sendo comercializados os CBIOS, que são créditos de carbono,
Isso diretamente relacionado com o potencial do solo. Então, quando a gente entende o solo de uma forma mais eficaz, sustentável, e quando eu falo entender o solo, é entender as especificidades dos solos tropicais, a gente entende também a disponibilidade de nutrientes, a infiltração de água, o potencial do solo em se compactar e também tudo que é consequência, ou seja, o que está sendo cultivado acima desse solo, seja grão, cereais, seja cana, ou até mesmo um outro negócio que está utilizando essa força vegetal. Quando a gente olha os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o solo, ele responde por mais de 40% desses objetivos. Então, quando a gente entende soluções baseadas em solo, a gente está entendendo também a questão de governança, de circularidade e sustentabilidade. Vocês que estão aí no Canaton, como está o radar de vocês para os desafios globais aí apontados pela ONU? E como que está o radar de vocês para soluções em solos tropicais? A cana está aí, ela é plantada em cima desse substrato, né? E aí uma história muito interessante é a comparação entre a medalha Fields e o Congresso Mundial de Ciência do Solo. Qual é a relação? Em quase 100 anos de existência do Congresso Mundial de Ciência do Solo e da premiação da medalha Fields, que é como se fosse o prêmio Nobel da matemática, nesses quase 100 anos de acontecimento desses eventos, em 2018 foi a primeira vez que esses eventos aconteceram em um país do hemisfério sul. Nem vou falar a probabilidade de eles acontecerem no mesmo país. E esse país foi o Brasil. E isso não foi ao acaso, tá? Esse senhor que está aqui nessa foto é o Ratan Lal, uma das maiores sumidades do setor em hard science, em agricultura sustentável. Ele trabalha muito com a questão de crédito de carbono, manejo de gases. Ele foi quem deu a palestra dessa abertura do Congresso. Não foi à toa que o Congresso foi aqui no Brasil. O Brasil ele exporta, como eu disse para vocês no começo dessa conversa, inovação e tecnologia tropical. E muito disso ancorado em matemática, em TIC. Está aí para vocês a prova que foi o Arthur Ávila, o brasileiro ganhador da medalha. Como que o Arthur ganhou essa medalha? Ele propôs um alinhamento baseado no entendimento de sistemas complexos. Resumindo, o que é isso? Se você gosta de jogar futebol e chuta a bola, quando você chuta essa bola, ela não é uma esfera perfeita ao longo de toda a sua trajetória. Ou uma gota de chuva, que agora vai começar as chuvas, se o seu solo está coberto com palhada ou não está, se o seu solo é mais suscetível à erosão ou ele não é, essa gota de chuva, quando ela sai da nuvem, até ela impactar com a palha ou o solo, ela muda de formato. Essa dinâmica dessas formas foi exatamente o que o Arthur propôs a se estudar. Então, eu gosto dessa imagem porque ela mostra a vocação brasileira, tanto na parte de matemática aplicada, quanto na parte de solos. E essa dobradinha é perfeita, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história, dessa vocação, é só, de novo, mirar aqui no QR Code, vocês vão acessar um artigo que eu publiquei falando sobre essa história e essa vocação brasileira, tanto para matemática quanto para a agricultura tropical. Bom, com isso eu termino aqui essa primeira etapa, levar um pouco mais do que é o setor agro para vocês, tentar abrir a caixinha mesmo, expandir os horizontes, mostrar um pouco de quais são as dores do setor, quais são as âncoras sólidas em hard science que nós temos para dar apoio aí
porque quando a tecnologia ela é ancorada em ciência, não tenho dúvida que ela se projeta e ela impacta um número de pessoas muito maior. Aqui um QR Code de novo para vocês poderem acessar aí os contatos do Supera Parque. E mais uma vez eu agradeço e parabenizo a todos vocês envolvidos nessa iniciativa do Canaton. Marcos, eu vou passar a palavra para você na condução. Beleza. Pessoal, quem tiver pergunta pode colocar aí no chat. Ô, Diego, me fala uma coisa, que não tem ainda para pergunta. A gente englobou tudo. Oi. Por gentileza, eu não sei se cortou para os outros participantes, mas eu perdi uns 15 segundos do seu áudio. Vamos lá. A gente tem um tempinho para pergunta, eu vou fazer algumas perguntas aqui, tá? Combinado. Aqui no evento a gente tem um dos pilares, as dificuldades de produção, né? E quando a gente fala de produção, a gente está falando da parte agrícola também, industrial, logística e tudo mais. Qual você acha que é uma das dificuldades aí que precisariam ter soluções tecnológicas, né? Falando de tecnologia da informação, que a gente possa desenvolver dentro desse desafio, voltadas para o solo, né? É a parte de transporte, é a parte de análise do solo. Onde que você vê o melhor filão aí do setor para desenvolver soluções voltadas para a parte de solo e agrícola? Ótima pergunta, Marcos. Hoje eu vejo assim a parte de crédito de carbono é algo super interessante que está latente aí, inclusive, né? Você entender quais são as regiões que têm maior potencial de emissão de gases, isso aí é algo muito bacana. E ainda nessa parte ambiental, você entender quais são as regiões que têm maior vulnerabilidade agrícola para perda de solo. Para você ter ideia, Marcos, a ONU fez uma conta, são investidos por ano, a nível mundial, $300 por habitante do planeta Terra para corrigir problemas devido à perda de solo, perda e degradação de solo. Então, soluções nesse alinhamento de crédito de carbono, na parte de governança e política de uso do solo, são muito bem-vindas. Lembrando até que aqui no estado de São Paulo, nós temos o Plano ABC, tá? É um plano relacionado à economia de baixo carbono, que engloba uma série de práticas e integração de soluções. Ótimo, legal. E fala uma coisa, outra dúvida aqui o que tem nesse levantamento que você falou do Supera, né? Dá um pouco mais de detalhe o que tem dentro desse levantamento, né? O que foi levantado, além das empresas, né? Que outras informações estão disponíveis e se elas todas são públicas ou não? Nesse mapeamento que está disponível aí em PDF, vocês vão. É um e-book, viu, Marcos? É um caderno de insights. Ele tem mais de 70 páginas. Então lá você vai ter acesso ao site da Agritech, o CEO, você vai ter acesso a uma série de entrevistados, então são mais de 60 entrevistados, tá? De grandes corporações, é isso que está disponibilizado. Na base que foi prospectada, aí também dependendo da demanda do parceiro que tiver um interesse e quiser se conectar com o Supera, existe uma gama de outras informações que também foram levantadas, tá? A gente está atualizando alguns mapeamentos, mas a questão de qual que é o estágio de maturidade da startup, se é ideação, se ela já está na fase de tração, escalabilidade, se ela já teve algum recurso aportado, qual que é a fonte de recurso, o que ela está mais interesse agora, ela está interessada num aporte ou numa parceria estratégica, tá? Então,
para quem tiver interesse do que está disponibilizado publicamente, mas tem uma base de dados ainda mais completa, tá? E também é possível fazer mapeamentos mais segmentados. Aí foi um cenário mais macro, pegando todo o setor, mas vamos supor que existe uma demanda para entender como que está a questão de soluções para carro híbrido, pegando uma célula de carga, onde vai ter eletricidade, hidrogênio e álcool, né? Então dá para você fazer um afunilamento nesse mapeamento setorial também. Legal. Não, muito bom. O Alex pergunta aqui, boa tarde, Diego. A tecnologia para o setor de biogás, você conhece alguma, pode falar alguma coisa sobre isso, do setor de biogás? Algumas iniciativas surgindo disso. Vou começar do pequeno para o grande. Hoje, muitas soluções na parte on-farm, que é o produtor fabricar suas próprias coisas na fazenda, né? Então, existem, por exemplo, alguns segmentos na parte de suínos, onde aqueles dejetos, o pessoal está fazendo biofábricas não só de micro-organismos, mas também de geração de energia a partir desses reatores. Não vejo isso ainda em produtores de cana, tá? Isso eu vejo mais em outros segmentos. Agora, em grandes corporações, se não me falha a memória, tinha até alguns anos uma iniciativa muito interessante aqui na região de Ribeirão Preto e Guariba para uma planta de biogás, tá? Onde esse biogás seria extraído aí a partir da vinhaça e alguns outros subprodutos, tá? Não fiquei sabendo de como que essa iniciativa deu sequência, se ela deu continuidade, mas eu acredito que fazendo uma pesquisa aí sobre plantas de biogás, região de Ribeirão Preto, Guariba, possivelmente você vai chegar nesse projeto aí, que agora não me lembro o nome dele. Não, legal. À noite também, Alex, a gente vai ter uma palestra aí do pessoal da ZEG, vai falar um pouco sobre isso. E tem um outro participante aqui perguntando se pode esclarecer mais sobre as questões de execução e controle de contratos. Nossa, tem tantas frentes aí. Vamos pegar antes da porteira. Então, imagina uma grande corporação que ela vai fazer a aquisição aí de uma quantidade X de insumos de diferentes empresas, né? Então, lidar com essa avalanche de contratos, emissão de pedido, confirmação de pagamento, registro dessa nota no sistema, né? Então, esse é um cenário. A outra parte também de contratos é a questão de fornecedores de cana. Então, como é que fica a questão de contratos na parte de você arrendar a terra ou até mesmo o contrato com o fornecedor? Então, esse segmento, você criar soluções para atender tanto antes da porteira, entre o setor de bioenergia, as grandes corporações, mas também para atender soluções na parte de contratos que facilitem o segmento da empresa. As usinas têm um segmento específico na parte de contrato de terceiros, e eles ficam entendendo como que é o melhor caminho, né, a melhor forma de você fazer essa parceria com esse fornecedor de cana, ou até mesmo o arrendatário. Legal. Bom, Diego, acho que era isso. Agradecer imensamente aí a... Peraí, acho que apareceu mais uma aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem mais uma última. Poderia comentar sobre a venda de energia elétrica pelas usinas do Mercado Livre. Se isso é prática usual, como as empresas sucroenergéticas trabalham esse tema. Você consegue falar sobre isso?
Consigo. E acho que tem uma pessoa aqui falando que a usina Bonfim, Raizen, em Guariba e Grupo Cocal estão em fases adiantadas para a produção de biogás. Talvez é a que você falou aí, a opção que você falou. Tem. Como a Gulgada, possivelmente vocês vão chegar nessas iniciativas aí. Legal. A questão de energia é muito interessante, né? E aí é uma dobradinha, porque ao mesmo tempo a gente tem a chuva, que aí vai causar erosão do solo, e ao mesmo tempo tem a estratégia de deixar o colchão de palha sobre o solo, por vários motivos. Diminuir a erosão, diminuir a emissão de gases e aumentar o estoque de carbono no solo. Mas se a gente recolhesse, não estou recomendando isso, tá? Em termos de conservação do solo, essa não é uma boa prática. Mas se você retirasse 100% da palha que está recobrindo o solo e levasse para as usinas e você queimasse essa palha para gerar energia elétrica, nós teríamos, na verdade, aí várias Itaipus, tá? Então, a questão é que hoje o mercado de energia, a usina ela gera energia por conta do que sobra do processamento do bagaço da cana. Então, grande parte dessa energia, se não toda, ela é 100% absorvida, tá? E aí também é uma questão de preço no mercado, né? Ver como que estão esses contratos. Então, não conheço iniciativas assim sólidas. Quando eu falo sólidas, é já articulando todos os setores, tá? O que eu sei são de iniciativas que parte do excedente das usinas, algumas, elas fazem projetos sociais. Então, elas doam esse excedente para hospitais como o Hospital do Câncer e alguns outros segmentos. Então, com esse movimento social, a empresa ajuda pessoas, mas ela também acaba impactando positivamente aí na sua marca em termos de indicadores sociais, tá? Então, acaba sendo um ganho aí intangível, mas necessário, tá? Beleza, Diego. Muito obrigado. Bem enriquecedor esse bate-papo. E obrigado novamente pela parceria, tá bom? Valeu. Obrigado, boa palestra aí, bom Canaton para todos. Valeu, um abraço.